constelação sistêmica e expansão da consciência, que é bem diferente da constelação familiar, a qual eu respeito muito, é uma coxa de retalhos de muitas vertentes científicas. Porque nessa vida, uma coisa eu tenho muita clareza: tudo é bom. O que não é bom é a falta de atualização. O ser humano que não atualiza o seu produto, o ser humano que não atualiza a sua vida, ele entra em colapso. Porque a gente sempre fala que a palavra tem poder. Sim. E como que é isso? Entender que a informação deveria entrar por aqui, automaticamente passa para cá, é transformada em química orgânica. O que nós entendemos por química orgânica? Pensamentos, sentimentos, emoções e crenças. Fala galera! How are you? Speak English? Você ainda não realizou o seu sonho de aprender ou aprimorar o seu idioma inglês? Agora no mês de novembro é a oportunidade que você tem aqui na Newcastle. Nós estamos o mês de novembro inteiro trabalhando com descontos especiais. O preço tá lá embaixo. E te falo mais, a Newcastle é a marca do idioma inglês mais bem avaliada do Brasil, em todas as mídias sociais e no Google. É a escola de inglês com a maior carga horária de aula do Brasil, presencial e online. Conversação desde o início, material didático próprio e atualizado com tecnologia exclusiva, certificado internacional, horários flexíveis, inglês britânico e americano. Então, meu amigo, não perca mais tempo e venha conhecer a Newcastle, a queridinha do interior e a escola de inglês que mais formou alunos com a fluência. Aproveite essa oportunidade aqui, ó, o contato tá na tela. Chama no zap que vai ter alguém para te responder. Valeu, valeu! Fala pessoal, vem chegando para mais um episódio do nosso podcast. E hoje o convidado é um grande amigo, parceiro, rico em conteúdo para compartilhar, autor desse livro que está aí no Brasil, Japão, Estados Unidos e vários países da Europa. Meu grande amigo, parceiro, Cassião. E aí, Cassião, seja muito bem-vindo, uma honra ter você aqui. Cassião, obrigado aqui pelo presente, ó, gratidão. Já vou começar a ler, hein? E vamos bater um papo, Cassião. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço, Gustavo, Rafaela, pelo convite. Eu já fui convidado para vários, declinei todos, mas o seu não poderia declinar pela nossa história, por tudo que a gente já conviveu junto. Eu vi você dando seus primeiros passos, eu já estava com muitos passos à frente, né? E fico muito feliz de saber que você triunfou essa estrada super bem pavimentada. Eu fico sempre muito honrado quando vejo pessoas assim, porque é um percentual muito pequeno de pessoas que consegue, de maneira sustentável, pavimentar uma estrada de profissionalismo, de sucesso e de prosperidade. Ô, Cassião, que honra! Valeu mesmo aí, de coração. Você foi um cara aí muito importante aí na minha jornada, Cassião. Sempre aprendi muito com você. Cada bate-papo, almoço, era uma mentoria aí para a vida. O Cássio aí, pessoal, ele é especialista em comportamento humano. E gostaria aí, Cassião, de triunfar aqui com você nesse assunto. Aqui é o que nós falamos, viu, Cassião? É a mesa aqui da nossa casa. Então, de verdade, ter você aqui é uma honra mesmo, porque nós estamos trazendo pessoas que são nossos amigos. Todos os convidados que vieram participar aqui do nosso podcast são pessoas que nós conhecemos aí a trajetória, a jornada da vida, e tem sido uma mentoria aí de muitos aprendizados, porque a gente sabe, a gente conhece a pessoa, né? Então sabe da história que vem junto com ela, pessoas que nós tivemos a oportunidade de poder assistir. Então, de fato, sim, ter você aqui
É uma alegria porque você é uma dessas pessoas que a gente considera muito, e eu sei que a sua trajetória, o pouquinho que eu conheço da sua trajetória e dos caminhos que você percorreu aí, você impactou muitas vidas, é um cara aí de coração enorme, que todas as oportunidades que eu tive aí junto com você, eu vi que você sempre fez o bem, sempre fez questão aí de ajudar o próximo, e já vi muitas vidas serem impactadas através do seu trabalho. Então, gratidão novamente, Cassião. E vamos lá. É que eu costumo dizer, né? Esses bate-papos são prazerosos, porque são trocas de ideia, aqui ninguém aprende sozinho, né? Eu tenho muita coisa para aprender também com vocês, e vale aquele ditado, né? Quem não troca figurinha não completa o álbum, né? É verdade, Cassião. Então essa troca ela é muito importante, a gente sempre vai aprendendo. A vida é um contínuo desenvolvimento no aqui e agora. Aí sim, hein, Cassião? E assim vai. Cassião, vamos começar então falando do seu livro. Já de cara? Vamos pra cima. Então, esse livro aí, ele tem uma história interessante, porque eu nunca tive muito sonho em escrever um livro, sabe? Nunca fez parte do meu cardápio de ideias escrever um livro. Estou no momento um pouco meio vagabundo para escrever, vamos por assim. Eu acho que eu escrevi muito já ao longo da vida, e hoje, até para atualizar o meu site com conteúdos que são informações que nem no Google você consegue encontrar, são informações revolucionárias, informações que emergem super rápido através de muitos estudos científicos, e então eu acabei hoje ficando um pouquinho lento para poder ficar atualizando. Então minha fonte é só atualizar meu site. Eu digo que no meu site tem uns 4 livros ali dentro, mais ou menos. Mas o objetivo desse livro, ele foi assim, Gustavo e Rafaela, foi em virtude da pandemia. Eu acho que se não fosse a pandemia, não existiria esse livro. Eu vinha no movimento de trabalhar muito em empresas até a pandemia, né? Então eu atendia assim 90% de empresas e 10% de pessoas. Obviamente, hipocrisias à parte, empresas são pessoas. Sim. E quando a gente fala empresa é um monte de tijolo que 100 pessoas não representa nada, né? Sim. Então quando a gente fala empresa é porque a gente está dentro da empresa, mas na verdade sempre são pessoas, né? Pessoas e empresas representam praticamente a mesma coisa. E com a pandemia eu fiquei bastante limitado para poder entrar nas empresas. Eu também confesso que eu fiquei com muito medo de tudo que eu vi, e fiquei na dúvida, vou, não vou. Cheguei a correr muitos riscos na pandemia, porque eu ministrei muitos cursos na época que morria 3.000 pessoas por dia. E eu estava ministrando o curso, com máscara, capacete, o que você pensar, eu estava, né? Então corri muito risco. Graças a Deus, que eu saiba, até hoje eu não peguei, né? Mas corri muito risco mesmo. E aí nasce a ideia de que eu começo a atender muito mais pessoas físicas me procurando do que pessoas jurídicas. Hoje eu atendo bem poucas empresas, né? E um número de pessoas gigantes, porque eu atendo mais de 30 países fora o Brasil. Então eu atendo pessoas praticamente do Brasil inteiro. Semana passada recebi gente de Maranguape, do lado, região metropolitana de Fortaleza, Florianópolis, Rio Grande do Sul, é o Brasil inteiro. As pessoas vêm, né? Falando da constelação. Exatamente sobre isso. Tá. É tudo 100% focado nisso mesmo, né? Eu não trabalho hoje no processo da constelação familiar, que é o que o Brasil, o mundo aí mais conhece. A constelação familiar está inserida em 101 países no mundo.
O último país foi a China. Como eu tenho a formação acadêmica de engenharia e conheci no meio das constelações familiares um médico muito famoso na Alemanha, que também tinha alguns desconfortos iguais aos que eu tinha. Tipo assim, eu queria entender o porquê 1 mais 1 dá 2. Eu, como engenheiro, preciso entender assim, por que essa parede tem 5 quilos de ferro e não tem 6? Certo. O médico precisa entender, para dar um comprimido para você, ele precisa saber qual é a matéria-prima do comprimido, quantos mg tem naquele comprimido, se a matéria-prima é de qualidade, senão ele não receita. Pode ver como você vê os representantes sempre nos médicos, tentando convencer o médico que o comprimido dele é bom. Porque senão o médico não tem confiança, é uma vida. Dar um remédio com uma matéria-prima ruim é muito risco. É um problema, sim. Exatamente. Então, eu também focava nesse contexto. E foi aí que, num congresso, em 2010, quando eu deixei de lado a programação neurolinguística, que eu sou uma das primeiras pessoas no Brasil a trazer, que trouxe para cá. Aliás, eu sou até muito mais conhecido por ela do que pelo próprio processo das constelações sistêmicas, né? Que depois até quero que você entre nesse assunto também, mas vamos... Então foi aí que existem coisas que a gente acha que é meio sem querer, mas acho que já está escrito em algum lugar para acontecer e a gente não sabe, né? E eu fui num congresso de desenvolvimento humano, no AMB, com um grande cientista, famosíssimo, que já era meu amigo. E tomando um café no intervalo, encosta 2 pessoas do meu lado, que eram cientistas na área da neurociência do comportamento humano, e eu sempre busquei alguém como eles, para dar validade ao meu trabalho, para dar anuência àquilo que eu fazia. Porque me incomodava muito eu não ter certeza se aquilo que eu entregava realmente produzia resultado na vida humana. Vocês se lembram bem, na época que saiu as vacinas da Covid, que se falava assim, essa vacina tem 70% de eficácia. Lembra disso, não? Lembro. Isso tudo desde 2010, nós já ouvíamos, mas no contexto do comportamento humano. Técnica X, se faz um teste, se 5 pessoas funcionam, outras 5 não funcionam, significa que não passa no crivo científico. A coisa é bem complexa, a ciência é complexa, porque precisa de precisão. Ah, mas funciona, Gustavo? Funciona com quem? Ah, funcionou com a minha esposa. Mas como estava o estado emocional dessa esposa naquele dia? Certo. Emocionalmente ela estava como? Né? Enfim, a vida dela estava mais estável, menos instável. Então tem muitas variáveis para se ter uma convicção de que aquilo é aquilo mesmo. Então, muitas das ideias que eu tinha certeza que era certa, o certo se tornou incerto. E aí eu aprendi uma coisa, que nós só temos certeza da incerteza. É a única coisa certa na nossa vida, é a certeza da incerteza. O que para nós é certo, para o mundo pode ser tudo errado. E aí eu tive que pegar como um termômetro o olhar da ciência. Então hoje eu digo assim, que esse trabalho aqui que você menciona, que chama Constelação Sistêmica e Expansão da Consciência, que é bem diferente da constelação familiar, a qual eu respeito muito, é uma colcha de retalhos de muitas vertentes científicas. Até que eu me lembre, nos últimos dias, são 13. 13 vertentes científicas. Sabe fazer um bolo? Quem será que inventou o bolo? Porque verdade. Assim, quem será que teve a ideia de pegar o leite, a farinha, a manteiga? Porque a farinha já existia, o leite já existia, o ovo já existia, né? Sim.
Mas alguém teve uma ideia de pegar e juntar tudo isso e transformar num produto. É mais ou menos isso daqui. São tudo produtos científicos que já existiam. Obviamente, um percentual muito grande são conteúdos contemporâneos de cientistas muito atrelados à biologia humana. Esses são os mais alto níveis de conhecimento, tipo Bruce Arrow de Limpton, que é um dos meus mestres, né? Que é o responsável pela epigenética, que são as memórias das células. Nós temos 50 trilhões de células em média no nosso corpo. E as células têm memórias. Não sabia disso não. Pois é. Quase ninguém sabe, né? Mas assim, pesquisa Bruce Arrow de Limpton, que é um fenômeno, um médico, cientista. Você pega Rupert Sheldrake, que é prêmio Nobel de Ciência no campo morfogenético, que é onde ocorre a constelação, que é um campo de informação, onde nós temos informações até 4 gerações acima, que ficam armazenadas num iCloud familiar, num HD familiar. Quem que sabe? Poucas pessoas. E assim vai. Então, eu costumo dizer assim, é uma coxa de retalho. Você está pegando o leite, a farinha, aí, às vezes, quem fez o bolo a primeira vez, né, Rafaela, talvez não deu certo na primeira tentativa, né? Provavelmente Ele não. foi se ajustando, ele falou, pô, é muito leite, deixa eu tirar um pouco. Então, não é uma coisa que dá certo na primeira tentativa, o cara precisa ser um expert e acima da média. Você vai fazendo os ajustes. Não, essa quantidade está muito, essa está pouco, esse produto não funciona aqui, é esse outro. E você vai montando, vai testando, e no olhar da ciência, a gente vai tendo mais clareza do que é real e do que é fantasmagórico. E desde 2010 eu trabalho nessa vertente. Acho que 2010 para cá, quase 5.200 atendimentos, fora as vivências que eu faço com pessoas uma vez cada 2, 3 meses, em Campinas, em outros estados do Brasil que eu já estive presente, quando me chamam, onde a gente coloca 50, 60 pessoas e faz a apresentação ao vivo para todo mundo ver o que acontece na vida humana de forma real, sem teatro, sem combinar nada. Então é um processo que tem me encantado muito e, na minha opinião, baseado assim nos meus estudos, em tudo que eu já vi de 35 anos para cá, né? Completo 35 anos agora em fevereiro. Não é de idade, não. Você fez cara de assustado que é de idade. Não, tá com a funilaria boa, pô. Tá nada, não pega mais alinhamento nem balanceamento isso aqui, mano. Tá mais para lá do que para cá. Mas 35 anos agora em fevereiro, né? E são muitas histórias. Você lembra que eu tive uma escola já com 11 mil alunos. Escola de PNL, né? Então são muitas histórias e a gente vai trazendo. Eu costumo dizer para os meus alunos, para os meus clientes, para os meus amigos, né? Tudo que a gente vai aprendendo ao longo da vida, nada é perdido. Existem coisas que você percebe que ela já não faz mais sentido. Talvez hoje um Fusca não faz mais sentido para você. Sim. Mas já fez um dia. Sim. Talvez um celular que a gente comprou 5 anos atrás não faça mais sentido para a gente. Mas já fez sentido um dia. Então a gente vai fazendo uma seleção do que é importante e do que não é. Porque nessa vida, uma coisa eu tenho muita clareza. Tudo é bom. O que não é bom é a falta de atualização. O ser humano que não atualiza o seu produto, o ser humano que não atualiza a sua vida, ele entra em colapso. Então o nome não importa. PNL, o nome, hipnose, sabe? O nome não importa. Importa sim qual é o conteúdo disso. Quem atualizou? Ao estudar as eras do desenvolvimento humano, a começar a estudar as eras dos caçadores, dos coletores, da agropecuária, do nascimento das metas, da competitividade, do capitalismo, 1970. Era da Revolução Industrial.
Sim. onde nasceu quase tudo. Metas. Se fala em metas até hoje. A próxima era do desenvolvimento humano, que não chegou ainda, nós já sabemos qual é. E nós já sabemos que a meta não faz parte dessa era. Porque tudo que gera desgaste, tudo que gera estresse, tudo que gera retrabalho e desperdício, não pode fazer parte dessa era. Porque vai desgraçar as famílias, porque vai separar pessoas, porque vai fazer pai não ser pai, filho não ser filho, e vai adoecer muitas pessoas. Porque tudo que gera pressão, gera desgaste no sistema orgânico, no nosso corpo. Então tem muita história por trás disso. Então assim, tudo hoje que a gente cria, né? Eu não estou sozinho nesse processo, apesar de eu ser o pedreiro que coloca a mão na massa, né? Mas tudo que a gente cria, a gente já coloca o óculos da próxima era que vem pela frente. Estudar as eras do desenvolvimento é algo fabuloso. Você não acha nem no Google. Hoje nós vivemos a era da informação e da consciência. Mas quem que sabe disso? Talvez ninguém. Meia dúzia de gato pingado. Aí você fala, cara, mas por que é bom saber? Para a gente se posicionar onde nós estamos, de onde nós viemos e para onde nós iremos. Uau. Senão, o que a gente faz? A gente vai ficar com o Fusca. A gente vai ficar com o celular que não tira nem foto. Minha mãe tem um celular em casa. Ah, é? Tem um celular em casa, se soubesse trazer aqui pra você ver. É de chorar. Mas funciona. Mas funciona pra ligar pro vizinho, 200 metros, não tem aplicativo, não tem nada, nem calculadora. Nada, bem raiz. Horrível. Mas, Cassiano, pegando um gancho aí de tudo que você tá falando, que o assunto é bom, hein? É bom. Na verdade, a gente fica até com medo de fazer pergunta burra pra você, hein? Não. Eu vou fazer, gente, eu vou fazer pergunta, eu sou leiga, eu tenho curiosidade. De você e todas as vezes Você sabe de uma coisa? Pô, tô até tímido agora. É legal você falar isso daí. Eu costumo dizer assim, não existe pergunta burra. A burrice é não perguntar. É, né? É lógico. Não, timidez aí não tem, né, Cassiano? Você é inteligente, né? Muito. Não existe é prazeroso ouvir ele falar, né? Não existe pergunta burra, existe perguntas. As perguntas têm que ser perguntadas. E o óbvio tem que ser dito. Então, deixa eu perguntar. Claro. Qual é a roubar minha vez, né? Pode perguntar. Não, é porque a gente ouve falar muito em constelação familiar. Eu já ouvi muito esse termo. Mas eu não conhecia constelações sistêmicas. Qual que seria a diferença, assim, se é possível explicar? É possível, mas são muitas. Assim, na minha opinião, o nome deveria ser outro. Familiar. Não. O do sistema. Constelação... Não. Tá. Bom, primeiro assim, Rafael, ó. O nome constelação é um nome mentiroso. Eu sou polêmico, você sabe disso, né? Eu não tenho vergonha de falar. É um nome mentiroso. Nós não sabemos se esse nome foi criado no Brasil, porque o primeiro curso de constelação do mundo foi feito no Brasil. No mundo, exatamente, em São Paulo. Não quer dizer nada também, mas foi feito no Brasil. Isso é um fato, é uma verdade. Mas nasceu no Brasil? Não. O nascimento da constelação familiar, ele nasce na tribo Zulu, na África do Sul. Bert Hellinger, que é conhecido como o pai da constelação, e para mim, se Bert Hellinger é o pai da constelação, eu acho justo, porque a contribuição dele é uma baita de uma contribuição. A mãe da constelação, para mim, é Virginia Satir, que antes de existir as constelações, ela já criava. Virginia Satir nasceu em 1925. Ela nasce um pouquinho depois da gripe espanhola. Ela nasce no meio da gripe espanhola e da Segunda Guerra Mundial. A gripe espanhola é 1918, 1920. A Revolução Industrial, 1939 e 1945. São movimentos que começam a gerar uma nova movimento nas gerações seguintes. Nós mesmos aqui recebemos um monte de informação do que aconteceu nessa época. E Virginia Satir, uma psicoterapeuta americana, ela já começava a desenvolver por volta de 1970 terapias familiar em grupo.
Certo. Esse é o nome, TFG. Mais conhecida no mundo como expansão da família de origem. Também, expansão da família de origem. Tem um filme no Netflix chamado Uma Nova Mulher. Já tem a temporada 1 e a temporada 2. É espetacular, porque é sobre isso. Ah, legal. É uma série turca, né? De uma grande amiga minha que é escritora da série, né? E ela relata com muita clareza. E ela cita na série expansão da família de origem. Isso antes da constelação. Porque no modelo da constelação, mesmo familiar, nós colocamos representantes representando pessoas que eles nunca viram na frente. E ele começa a sentir o que a outra pessoa sente. Por conta do quê? Por conta do campo morfogenético. O campo morfogenético é um campo informacional. E em contato com a ressonância mórfica do campo, ele não fica mais pensando. Porque se eu estou pensando nas minhas coisas. Então eu não estou contribuindo com aquele que eu estou representando. Então a informação, ela fica aqui. Onde é aqui? Coração? Sim. Onde nós temos... Aqui eu não posso fazer pergunta, eu sou o perguntado, eu não sou o perguntador. Não posso fazer pergunta, mas aí vai muito na linha da pergunta da Rafaela, de uma das grandes diferenças, né? 2015, no meu site eu tenho com mais clareza, inclusive com o coração em 3D, que ele vai na sua frente assim, ó. Passa aqui. A quantidade de células neurais que nós temos no coração é infinitamente, mas é muito, 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 muito acima da nossa mente. E o coitado do ser humano aí fora, coitado com respeito, obviamente, ele está aqui o dia inteiro. Aí preciso pensar, preciso montar um café, preciso pensar, preciso fazer isso, preciso ampliar a empresa, já tenho 10 franquias, preciso montar 11, então ele fica aqui. Mas aqui não é onde estão as informações que trazem a resposta. As informações estão aqui. Porque a maior quantidade de neurônios, de células neurais, está aqui. É muito maior. Vocês nunca vão ver câncer de coração. Vocês vão ver câncer até de unha encravada, mas não de coração. Porque elas são blindadas. Se nós temos 50 trilhões de células neurais, 50 trilhões de células normais no nosso corpo, nós temos 2 trilhões de células neurais, também conhecida como neurônios. E elas são distribuídas aqui e aqui. Só que a maior quantidade está aqui. Mas não é maior, é muito maior. Tem uma frase que eu gosto muito. A mente mente e o coração é o centro da sabedoria. A mente mente. Não fui eu que coloquei esse nome de mente. Foi? Não foi, né? Mas tá aí o nome. A mente mente. E coloca a gente em armadilhas muitas vezes. Então, o que está aqui é a intuição e a percepção. E o que está aqui é a observação. Isso é muito importante saber. Existe um instituto na Califórnia chamado HeartMath, que é um dos grandes, um dos maiores institutos, que é liderado por um dos maiores nomes da ciência, chamado Rollin McCrath, que eles estudam a conexão do coração e da mente. São dezenas de cientistas do mundo que só estudam o que está acontecendo nisso aqui. São coisas novas que vão aparecer daqui para frente. Então, para responder a sua pergunta, a constelação familiar trabalha muito em cima de regras. Nós trabalhamos mais nas mudanças dos registros das células, porque o que nós entendemos? A informação que vem do mundo externo, ela deveria entrar por aqui e não por aqui. Porque nós aprendemos na nossa escola, e aprendemos até em cursos, os cursos de PNL, por exemplo, certo, de que as informações entram através dos 5 sentidos: audição, visão, paladar, tato e olfato.
Você aprendeu lá em 1910, lá no primeiro ano de escola. Lembra disso ou não? Aham. Olha lá. Sim. Visão, paladar, olfato, tato e audição. Só que vocês vão lembrar bem, principalmente a Rafaela, que se falava muito alguns anos atrás, a mulher tem um sexto sentido. Já ouviram falar sobre isso? Não? Sim. Será que é verdade ou não? É uma meia verdade. Porque não é a mulher que tem o sexto sentido. É o ser humano que tem o sexto sentido. Tanto é que hoje ele já é catalogado como um outro sentido. E ó, que brigar com audição, visão, paladar, tato e olfato não é pouca coisa, não. E a intuição consegue fazer isso, ó. Entendi. Ela arrefece esses outros 5. Porque é um processo muito forte de informação. Ela não é daqui, ela é daqui. Então a informação que vem do mundo externo e entra no nosso sistema, nós aprendemos que ela entra por aqui, através dos 5 sentidos, passa por filtros, são 4 filtros: omissão, comparação, distorção e generalização. Por isso que todos nós olhamos para um lugar, você coloca 10 pessoas olhando para isso aqui, ó. Cada um conta uma história diferente. Parece que cada um está olhando para outro lugar. Porque passa pelos filtros. Você lembra bem, Rafaela, na época da bulimia e anorexia? Sim. Deu uma sumida, né? Sim. Eu cheguei a atender pessoas assim, mas deu uma sumida. O que é isso? É uma distorção. Eu olho para o espelho, estou pesando 50 quilos e me vejo 100. E aí eu vou emagrecendo até morrer. Generalização. O que é generalização? Compro um carro vermelho, saio na rua, só vejo o quê? Bombeiro. Carro vermelho. Aí você fala, pô, mas todo mundo comprou carro da mesma cor? Não, ele já existia. Sim. Você lembra quando você ficou grávida? Sim. Você via muita mulher grávida? Via. Elas já estavam. E tinha um agravante ainda. Tinha? Porque eu tinha muito medo, né? Sei lá, né? Passa muita coisa na cabeça da gente. E minha mãe falava, não olha, não repara. Então, mas e aí a gente olha e repara. O que é isso? É a generalização. Nós generalizamos as coisas. Mas a generalização é um dos maiores erros que é um filtro que nós temos. Porque tudo acontece em algum momento, em algum lugar. Só que naquele momento e naquele lugar, nós não éramos nós. A consciência que a gente tem hoje, o Gustavo de hoje é igual ao Gustavo de 20 anos atrás? Não. Você pensa igual? Não. Então, nós não somos. Como a gente pode generalizar algo se nós não somos nós? Nós éramos outros. Com outra visão. Mas isso está incorporado dentro do nosso sistema orgânico. A gente precisa entender melhor essa máquina inteligente. Isso aqui é uma máquina que, se as pessoas entendessem a máquina inteligente que tem aqui dentro, nós não usamos nem 10% dos recursos que nós temos. Por falta de informação. É, né, Cassião? Então, eu digo que muitas dessas informações que hoje existem, concretizadas cientificamente, não eram matérias para a gente estar discutindo aqui. Eram matérias para estar na escola. Eram matérias da área educacional. Ensinar as crianças a entender tudo que eu estou falando aqui, porque o que eu estou falando já tem cientificamente as informações. Não estou inventando a roda, né? Mas são coisas, sim. Saber qual é a função de um filho, saber qual é a função de um pai, saber o que ele pode fazer para frente, que veia ele vai pegar, se é uma veia da medicina, se é uma veia do empreendedorismo, se é uma veia de uma gestão, se é uma veia jurídica. Precisa começar a pensar lá atrás. Chega com 18, 19, eu pego alguns casos que a pessoa me procura, cara, se eu estou com 25 anos, eu não sei se eu vou para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Por quê? Porque não houve informação lá atrás. O para trás mente ficou comprometido. Se compromete o para trás mente, o para frente mente, chora. A pessoa perde o caminho, ela está no meio de uma bifurcação e não sabe para onde ir. Então, entender esses caminhos
é um caminho totalmente antagônico, porque o nome constelação, como eu estava falando, o nome original em alemão chama-se Aufstellung. Certo. Não me fale muito de alemão, porque uma coisa, quando eu entendi o alemão, eu falei, eu já sei o que eu não quero nunca na minha vida. Entender e falar alemão. Isso eu já sei que eu não quero. Mas Aufstellung significa reposicionamentos, a tradução. Então não tem nada a ver com constelação. A gente entende que constelação, quem colocou esse nome, foi mais por questão comercial, né? Isso desde a constelação familiar mesmo, né? Porque a tradução, ela não quer dizer nada de constelação. Reposicionamentos faz muito mais sentido técnico do trabalho do que o nome constelação. Porque o que a gente entende dentro do campo mórfico? Elementos que estão mal posicionados, ocupando o papel que não é dele, ele intoxica e entra em colapso todo o sistema que estão do lado dele. Um único elemento é capaz de fazer todo esse estrago. Assim como um único elemento é capaz de evoluir todo um sistema. E aí tem um detalhe muito importante, né, que é a parte da epigenética. Entender que a informação deveria entrar por aqui, automaticamente passa para cá, é transformada em química orgânica. O que nós entendemos por química orgânica? Pensamentos, sentimentos, emoções e crenças. Todos vocês aí, ó, pensamentos, sentimentos, emoções e crenças. Todos vocês, até meu sobrinho de 10 anos já ouviu falar sobre isso. Sim. Porém, como nasce isso? Ninguém fala. Como isso acontece? Isso acontece pela química orgânica, pelos movimentos da célula. Então, se eu tenho os meus pensamentos, meus sentimentos, as emoções, crenças, onde eu fiz uma academia de exercício errado e ensinei errado as coisas, obviamente meus comportamentos são frutos desses movimentos da química orgânica. E no processo da constelação, o que nós fazemos? Reparamos as anomalias, que às vezes é sua e que às vezes você traz dentro do seu sistema orgânico, porque quando um óvulo encontra o espermatozoide, ali tem uma vida. E quando tem uma vida, tem células. De quem são essas células? É daquela criança? São de quem? Do pai Da mãe. e da mãe. Então, se o pai e a mãe têm pensamentos, sentimentos, crenças que não vão na direção adequada, essa criança vai começar a crescer com esses pensamentos. Hoje nós sabemos, isso é uma informação até um pouco nova, que a criança até 5, 6, 7 anos, nada do comportamento dela é dela. Nada, zero. Então não adianta você ficar discutindo, tira o dedo da tomada. Você faz porque você não tem muito o que fazer, né? É o que dá para fazer. Mas não precisa nem gastar tempo. Você não sabe se ela vai gostar de tomada, se ela vai ser eletricista. Quando ela começa a entender que esse mundo é o mundo, que significa papai, que significa mamãe, ela começa a escrever seu próprio repertório. E aí, muitas vezes, ela já começa a selecionar o que é bom para ela, comportamentos que são bons, que são da mãe, comportamentos que são bons, que são do pai, e os ruins. Porém, muitas vezes, elas, às vezes com 40, 50 anos de idade, elas carregam comportamentos e informações que nós chamamos tecnicamente de lealdade invisível, que ela não gosta. Já viu pessoas que falam assim, eu quando crescer eu não quero ser daquele jeito. Aí quando você encontra o cara 20 anos depois, você fala, cara, lembra que você falou pra mim? Você tá igualzinho que lá. Porque é invisível. Exatamente, porque é invisível, porque eu não consigo perceber. Alguém de fora vai ter que me chamar a atenção, porque eu já carrego isso na célula. Então, fidelidade, lealdade. A quem mais eu poderia ser leal no mundo a quem aqueles que me deu a vida? Ninguém. A vida é o maior presente que o ser humano tem. Você pode comprar 10 helicópteros e dar de presente para seu pai e para sua mãe. Não vai conseguir recompensar nunca. Nunca. A vida é o maior presente.
Você consegue mais ou menos quando você dá um neto pro seu pai. Você dá um neto pro seu pai, pra sua mãe. Mais ou menos. Ó, até arrepia de falar. Percebeu? Sim. Porque é o maior presente. Só que nesse presente nós carregamos heranças boas e outras que não são boas. Hoje nós estudamos muito os prejuízos e os benefícios existenciais. Pessoas que fizeram mal, abusaram de escravos, roubaram terras. Cartório existe há pouco tempo, você vê se cartório existe há muito tempo? Nem que chegava na sua terra e falava, meu amigo, some daqui que a partir de hoje essa terra é minha. Nem apareça aqui os meus capangas aqui atrás. Se aparecer, morre. Exatamente. Isso foi gerando uma herança que as pessoas, alguém vai um dia ter que pagar. Porque elas estão condensadas nas partes do pensamento, dos sentimentos, das emoções e das crenças. E a conversa vai longe, porque tem cases e tudo quanto é forma que já passaram na minha mão. Eu costumo dizer para os meus alunos que eu só não vi cachorro voar, mas eu ainda... Antes de morrer eu vou ver. Antes de morrer eu vou ver. Mas eu não sei se eu consegui responder muito bem sua pergunta, porque ela é muito complexa. Mas eu já te digo assim, o início de tudo para entender essa diferença é que nós trabalhamos nos movimentos celulares, nós levamos em consideração a maior quantidade de células neurais que tem aqui, né? A constelação familiar nem toca no nome células, né? É um outro caminho. Eu diria que é um caminho mais holístico. O nosso não é um caminho holístico. Eu não sigo nenhuma vertente holística. Respeito todas, mas eu não sigo nenhuma, porque eu sou fiel a esse segmento. Eu sou fiel à ciência, então eu não sigo. É uma escolha. Show, Cassião. Não tem certo nem errado. Cassião, durante a pandemia aí, que as pessoas viveram aí esse auge desse estresse emocional, afetou, né, muitas... E aí você falou para nós aqui que a próxima geração não vai ter metas, porque de fato isso desgasta. E hoje em dia eu escuto muita gente falar, né, que é a geração da ansiedade, da crise de pânico, né, pessoas que carregam muitos traumas e sentimentos negativos no coração, na alma. Você acha que a sociedade chegou pela experiência que você tem, cuidando aí de milhares e milhares de pessoas, como que você vê aí? Você acha que a gente chegou no limite para deu esse colapso nas pessoas? Então, é importante que vocês que estão assistindo, ouvindo, né? Ouvindo, né? Assistindo, ouvindo, vai estar no YouTube e no Spotify. Então tá aí. Nos dois. Entenda assim, ó. Na era da Revolução Industrial, que nasce na Inglaterra, e nós começamos a entendê-la aqui quase 100 anos depois, por volta de 1970, que é onde nascem as metas, onde nascem os planejamentos estratégicos, coisa que vocês já ouviram falar. Onde nasce as competitividades. Nossa, a Rafaela vendeu 10, eu tenho que vender 11, porque eu não posso perder para a Rafaela. Se eu perder para a Rafaela, eu vou ganhar de quem? Sim, o mundo corporativo vive assim. Vive isso, Tá bom. Área de isso vendas, tudo, as pessoas brilham os olhos. Consegui minha meta, comprei minha casa, consegui minha meta, comprei meu carro. É normal. Eu tô falando isso aqui até com medo, porque eu não falo isso dentro das empresas, já assim. Se eu falar isso dentro de uma empresa, o que a empresa vai fazer comigo? Vai chamar o SAMU e vai mandar pro inferno. Trouxe ou não vai? Pra motivar, pra fazer a galera bater a meta. Não, isso eu nem falo, mas eu posso dizer o seguinte, ó, as doenças da alma, que hoje é catalogado pela Organização Mundial da Saúde, que até então era doença de fresco, doença de rico, doença mentirosa. Vocês já ouviram falar tudo isso, né? Sim. Hoje já faz parte. O Brasil é o 4º país do mundo em depressão e ansiedade. É o 4º do mundo. Não é pouca coisa, não.
Baseado na quantidade de população que nós temos, nós somos o quarto do mundo. Mas elas têm a origem na Revolução Industrial, nas pressões, no ganhar a qualquer custo, no matar um leão por dia. Lembra dessa história, não? Sim, sim. Gente, coitado do leão, cara. Você não pode nem falar isso hoje, você vai ser preso. Você matar um leão por dia, você não pode matar um leão nem por ano, imagina por dia. Sim. Mas a gente já ouviu isso, não viu? Sim. Quase todos os dias eu escutava isso. Esquece. Isso tudo gera um desgaste no sistema orgânico. Isso tudo gera células colapsadas. E células se comunicam numa velocidade absurda. Nem a gente reunindo 500 mil pessoas numa palestra, você consegue comunicar com as células. Por isso que uma célula cancerígena começa com uma, com 10, com 100, com 1000, com 100 mil. Você faz um exame, não dá nada. Por que não dá nada? Porque precisa de uma amostragem mínima para aquele exame aparecer que você tem alguma coisa. Mas você já tem, há 10 anos atrás. Não tem aparelho que mede isso. Quando ele vai medir... Já estourou. Já tem bastante, né? Já tem bastante. Bruce Lipton consegue, numa amostragem pequena, mudar as células conversando, através da epigenética. Sim? Mas se tiver num limite muito grande, não dá mais, né? Porque 95% das células cancerígenas são fabricadas por nós. São apenas 5% herdadas, né? 95% somos nós. Comportamentos ruins, vida social ruim, desequilíbrio, instabilidade, só trabalho. Mas você não cuida do seu filho, deixa meu filho para lá, vou ganhar dinheiro, dar dinheiro para ele. E vai vivendo esse mundo colapsado, que é o mundo que vai gerar ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Então, a sua pergunta, eu diria assim, só iremos colocar um arrefecimento nas depressões, na ansiedade, que é considerada as doenças da alma, que nasce juntamente com os planejamentos estratégicos, com as metas, em 1970, quando nós tivermos consciência de que tudo isso faz mais mal do que bem. Eu tenho uma empresa que eu atendo, que eu não posso falar o nome dela, porque ela é conhecida mundialmente. É o maior índice de suicídio, é o maior índice de atropelamento, é o maior índice de separações, é o maior índice de filho que não quer olhar para a cara do pai. É o maior índice. E a empresa é assim, se falar o nome dela, é a 8ª maravilha do mundo. Sim. É isso. Não, eu fiz essa pergunta... Não, pode concluir. Então, assim, eu não tenho uma convicção, porque eu não tenho convicção do que passa na cabeça do ser humano. O ser humano prefere pensar na contramão do que na mão correta, muitas vezes. Mas se ele tiver consciência que isso é mais desgaste do que benefício, ele vai olhar para isso com mais clareza. Ele pode ganhar menos dinheiro, mas ele vai viver mais, de forma saudável, manter relações sustentáveis de todos os tipos e ser muito mais feliz do que ele é. Ele é muito enganado, ele vive na ilusão. O ser humano vive e gosta de abraçar a ilusão. Quem abraça a ilusão nunca vai ver a evolução. Quem abraça a ilusão nunca irá abraçar a evolução. Evolução e ilusão não se conversam. Pegou, hein, Medina? Esse deu um corte top mesmo, hein, Cassião? Não, é verdade o que você falou. Não, por que eu fiz essa pergunta? Exatamente por causa disso, Cassião. A vida inteira eu cresci profissionalmente dessa forma, entendeu? Tive, grandes mentores que me ajudaram a desenvolver na carreira, na área comercial e tal, do mundo das matrículas. E... até mais cobrado, inclusive. Sim, sim. E antes da pandemia, principalmente nos últimos anos, assim, 2016, 17, 18, 19,
eu sempre fiz ali o quadro do ano, né? Fazia uma cartolina com as metas que eu queria alcançar naquele ano, de resultados profissionais. Sei lá, tem 300 alunos na escola, vamos terminar o ano com 500. Tem 2 unidades, vamos terminar o ano com 4. Fui criando essas metas. E funciona. E funciona. Não funcionou? Funcionou. Entregou o resultado. Mas é o que nós tínhamos. O que nós tínhamos fora isso? Sim, Nada. Lembra dos planejamentos estratégicos? Sim. Quem colocou no planejamento estratégico em final de 2019? O ano que vem teremos uma pandemia. Conhece alguém que pôs? Ninguém colocou. E aí? E aí é onde trouxe muitas reflexões na vida. Passou vergonha. Porque ninguém podia imaginar. Verdade. Então eu pergunto, será que o planejamento estratégico ele é tão planejado desse jeito que a gente imagina? Exatamente. Além de mudar tudo, do dia pra noite pode mudar. Eu vi que assim, de fato, cara, sem perceber essa frase que você falou agora, se você olhar pra ilusão, você nunca vai ter evolução. Me trouxe muitas reflexões esse período, porque veio a pandemia, mudou todo o planejamento estratégico do início do ano de 2020, joga fora. Gustavo, e só trouxe estresse e desgaste. Quando eu te conheci, eu não tenho a informação que eu vou te dar agora. Você já tá na veia sua, essa veia empreendedora. Você entendeu? Eu não conheço muito bem a Rafaela, mas é muito provável que a evolução do casal entre o dar e o receber de vocês foi de uma forma muito harmônica. E você acabou arrastando ela do jeito que foi, que ninguém sabe como, talvez nem você sabe. E hoje vocês vivem assim, ó. Vocês vivem num processo de um casal evolutivo. Eu conheço, acho que não dá para encher de mão assim, ó. Casais que eu conheço que vivem num processo de evolução. Porque a maioria dá muito, não recebe nada. Ou não dá nada e recebe muito. Isso são casais que estão no colapso. Já se separaram e está só faltando Deus falar, vai para um lado e vai para o outro. E tem um detalhe, tem muita coisa a ver no seu DNA que vem do seu pai. Eu não conheço a história do seu pai. Mas eu sei que tem. Se a gente for voltar ao filme, e tem tanto que, olha... Entendi. Entendeu, não? Eu não conheço. Sabe, eu não conheço seu pai, conheço? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Mas tem. Se eu for entender todo o movimento, às vezes ele é sutil, mas dá para entender. Você entendeu? Que isso já estava escrito, já estava no DNA. O jeito que foi, com meta, sem meta, loucura, não loucura, a gente acerta e a gente erra. A única certeza que nós temos na vida é que a gente vai errar muito. Sim. Mas só erra quem faz. Você trovando do Guarani erra gol? Erra bastante. Então, mas tá lá pra chutar. Tá lá pra chutar. Eu não vou errar. Por que eu não vou errar? Porque não tá lá. Não tô lá pra chutar. A gente erra. Sim. Por quê? Porque a gente tá em busca do acerto. Né? Então a gente erra muito. E é bom a gente entender que é um erro. Que nós cometemos uma fatalidade, que não foi assim. Normalmente, quando a gente erra, é porque a gente tá aqui. Quem tá aqui não erra. Aqui não tem erro. Aqui é a precisão da precisão. Aqui não tem erro. Vou tomar uma decisão, vou entrar na reunião. Eu, a Rafaela, Samuca e Sinuca. 4. Vou ter que mandar um pro inferno. Se for no calor da emoção, obviamente você vai estar aqui e alguma coisa vai ser errada. É difícil dar certo. A não ser que você acerta igual acertar na loteria. Mas precisão tá aqui, no centro da sabedoria. Aqui não é o centro da sabedoria. Aqui é o caminho seguinte do centro da sabedoria. Sai daqui e já vem para cá. Depois, as químicas orgânicas. E depois, os comportamentos que são como são por conta de tudo esse caminho na contramão que faz chegar até aqui. Cássio. E chupa essa manga. Não, mas tá top, Cássio. Que aula. Você falou sobre o Bruce, que ele consegue, através de uma conversa, mudar as células. Eu fiquei bastante curiosa sobre esse assunto, porque a gente sempre fala que a palavra tem poder. Sim. E como que é isso? Isso é muito bacana, isso que você está falando, porque assim, a física quântica,
Eu sou formado em física quântica, coincidentemente, mas quando eu fui formado, eu não sei nem porquê. Eu fiz a formação baseada em nada. Eu não sabia que lá na frente ela seria tão útil para mim, mas eu não sabia, eu não tinha essa informação. Mas, assim, as palavras, elas têm um poder muito acima daquilo que a gente ouve como um ditado popular. A palavra tem poder. É um poder maior, porque o poder da palavra não está no que a gente ouve. Está, sim, nas reparações celulares. É um pouco mais complexo que isso, né? Então, assim, os reparos feitos no processo são através de frases extremamente elaboradas através da física quântica e passado por muitas peneiras da ciência para poder chegar numa frase que ela tenha força e o poder exorbitante de conseguir efetuar os reparos, a ponto de você conseguir mudar muitas coisas que acontecem na sua vida externa. A ponto de que, se você tem dificuldade de ter estabilidade financeira, você começar a ter. Então, são muitos históricos. Eu lembro que eu estava atendendo uma diretora uma vez, há pouco tempo atrás, de uma grande escola, acho que uma das escolas mais famosas do Brasil, caríssimo por aluno, um dos nomes mais famosos. E, assim, a queixa dela era que depois da pandemia, o marido dela faleceu e um dos filhos dela responsabilizou ela pelo falecimento do pai e fugiu, sumiu. E ela perdeu conexão com o filho. E dentro do processo, a gente estava trabalhando sobre isso e outras coisas, né? Porque uma das grandes diferenças, depois você me lembra sobre a diferença que você falou, mas, assim, quando terminou o processo, ela pegou o celular dela para ir embora, tinha 17 ligações do filho, que sumiu. Show. Ela chorou que nem louca. Aí eu falei para ela, não atende. Vai para casa, vai pensando, vai com calma. Quando você chegar na sua casa, você liga para ele. Então, um outro detalhe legal naquela sua pergunta também, né? É entender assim, o processo da constelação familiar é um processo mecanicista, rudimentar e cartesiano. René Descartes. Ô, René Descartes. Por favor, né? Com todo respeito. 1590, quando você estava quase para nascer. 1590. Ele dizia assim, nós vivemos 400 anos com essa ideia, hein? Certo. 390 anos com essa ideia. Entenda uma parte da pessoa que você saberá como a pessoa é como um todo. A vida inteira nós vivemos assim, de 1590 até 1980. Né? Entenda um pedaço da empresa que você saberá tudo que a empresa faz. Sempre foi assim. Por isso que chama-se visão fragmentada. Sabe quando você encontra um amigo seu que faz 10 anos que você não vê na rua? Oi, fulano, como que você tá? Ah, com meu marido tá ruim. Com meu filho tá mal ou menos. Com a minha mãe não fala mais comigo. Meu pai tá bom. No trabalho, não paro em lugar nenhum. Cada semana eu tô num lugar diferente. Então você percebe, a pessoa vai fragmentando, ela vai cortando como se a vida fosse fatias. Como se a vida fosse um pão. Já não viu isso? Sim, sim. Não é assim que as pessoas fazem? Sim, que as pessoas fazem. Isso é a visão cartesiana, a visão fragmentada, a visão do capeta, que até hoje ainda vive aqui. As pessoas vivem assim, as empresas vivem assim até hoje. Em 1980, Ludwig van Bertalanffy, ele chega e fala, tá tudo errado, esquece isso. Entenda o todo, que você saberá como funciona cada uma das dezenas das partes. Aí nasce a visão sistêmica.
que tanto se fala, mas quase ninguém entende por quê. Mas é isso. 1980, Ludwig van Bertalanffy. Já da onde? Da Alemanha? Ele é americano. Americano? Mas é um dos pedaços da nossa coxa de retalho. Muito importante, porque nós trabalhamos com a visão sistêmica. Então, nós não trabalhamos com problema. Eu não atendo pessoa que fala assim, Cássio, eu vim aqui te procurar porque eu tô com um problema de depressão. Porque se eu for cuidar só da depressão, eu tô cuidando dos sintomas. Entendi. É ali? É ali. A câmera é sua. Quando eu olho pra lá, aí vem coisa. Aí é foco total. Mas vem coisa. Vem coisa. Vai virar corte no Instagram impulsionado. Ó, uma coisa quero deixar bem claro aqui. Não adianta curar uma doença de uma pessoa. Nós precisamos cuidar do doente. Quando você cura uma doença, você mantém o doente doente. E ele vai produzir uma nova doença ou aquela mesma que já foi curada. Então, o olhar não é para os sintomas. E a gente precisa separar muito o que é sintomas do que é causa. Eu às vezes recebo pessoas com um caderninho na mão. Eu falo, o que é esse caderninho? Ah, são os meus problemas. Mas está no caderno? É porque são tantos que eu preciso marcar, senão eu esqueço. Aí quando eu começo a conversar, aí eu falo, pega seu caderninho aí e fala para mim. Não, esquece o caderninho, não é aquilo não. Por quê? Porque assim, existe uma causa, existe uma raiz profunda, que nós chamamos de causa. E essa causa vai proporcionando vários sintomas. Ó, quando a gente entra na farmácia que está com gripe, você encontra alguma caixinha escrita assim, cura a gripe? Ou você encontra caixinha escrita para os sintomas da gripe? O que você encontra lá aí? É, para os sintomas. Sim, aí vem coriza, dor no corpo, dor de cabeça, blá, 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 blá. Porque, graças a Deus, nós temos a Anvisa, que é um órgão sério. Porque senão o cara colocaria cura a gripe não cura. Você cura os sintomas. Se eu curo os sintomas, eu mantenho a gripe. Porque a gripe tem um ciclo. Então não adianta curar uma doença e manter o doente doente. Isso é uma ilusão. Onde há ilusão, não há evolução. É isso. Isso está tão perto da gente, a gente não dá conta. Aliás, a medicina ocidental, ela é doutrinada em cima de sintomas, né? Os médicos estudam nessa linha. A causa fica para trás. A causa fica, né? Cassião, e aí, Medina? Show de bola? Top demais, hein? Então, é um olhar mais pragmático, né? É um olhar para que a gente possa entender, assim, que nós repetimos muitas coisas que já acabaram. Foi boa. Respeita o que te trouxe até aqui. O que te trouxe até aqui? O que te trouxe até aqui? Respeita. Mas não é nenhuma garantia que vai te levar para onde você precisa ir. Tem que ter evolução. Respeita. O que eu falo, tudo aprendizado é bom. Você vai tirando você já sabe, não deu certo, isso não funciona mais. Mas traz as informações, é igual um rodinho. Você pega um rodo e vai puxando. Nada é perdido. Eu não sou contra nada. Tudo é bom. Eu sou contra falta de atualização. Falta de aparecer pessoas com compromisso e respeito ao ser humano de atualizar o produto. Só isso. Metodologia. Sim. Então, não adianta nada você dar um alicate para o mecânico e pedir para ele fazer o motor do seu carro. Sim, sim. Entendi. O mecânico pode ser o melhor mecânico do mundo, não pode? Pode. O que ele vai fazer com o alicate? Fazer nada. Hoje tem a tecnologia. Hoje tem recursos muito mais avançados. Uma coisa ele faz, né? Mas é capaz de passar 5 anos para arrumar o motor. Sim. Né? Então, muitas vezes, o problema não é da pessoa. Captei o código. Então. É assim, um bom médico precisa de um bom bisturi.
Sim. Uma faca de cortar pão na mão de um bom médico é igual um pão duro para quem saiu de um rodízio. Aham. Tem que estar... O que representa um pão duro para quem saiu do rodízio? Nada, né? Nada, pô, cara. Mas e para uma pessoa que está passando muita fome faz 5 dias? Tudo. Sim. Tudo depende do contexto. Entender as referências e o contexto faz parte de um nível de consciência num patamar acima da média. Referência. Você vai ouvir muito essa palavra daqui para frente. Intuição inteligente. Você vai ouvir muito essa palavra daqui para frente. Tudo faz parte da nova era. Inteligência natural. Não tem nada a ver com artificial. Artificial que chama inteligência artificial? Então... Não tem nada a ver. Inteligência natural. As grandes empresas vão buscar pessoas, casais. O homem vai buscar a mulher vai buscar o homem que tenha capacidade de intuição inteligente. Aquele que vê o invisível e ouve o inaudível. Ver o invisível e ouvir o inaudível. Uma das maiores características que as empresas estão atrás. Aliás, algumas já até estão, mesmo sem saber que é assim. É aquele que o problema está ali na esquina. Mas ele já sabe e já resolve agora o problema não passar da esquina. Antes de chegar. Entende? Antecipa os passos. Isso é daqui. Isso nunca vai ser daqui. Essa informação eu nunca tinha escutado, hein, Cassião? Entra no meu site, que lá tem fotos, SENSIC, RG, título de eleitor. Tem tudo. Tem tudo lá. Ali o que está ali são provas já, né? Não, eu sei que tudo... Nós já tivemos a oportunidade aí de almoçar algumas vezes, tá? Mas tem muita informação aí nova que naquela época não tinha. Então. Mas eu sei que tudo que você sempre passava era sempre baseado em comprovações científicas. Sim. Aí você sempre foi uma pessoa muito séria, honesta. Na verdade, eu não era nem questão da ciência, mas eu gosto de explicação, né? E pra gente ter explicação, né, tem que ir onde? É a ciência que traz explicação. Nos estudos, a ciência não é uma, assim, também 100% perfeita. Não é que ela não erra. Pode errar também, mas erra pouco. Né? Sim, a ciência não é tão velha. A ciência tem 300 anos. Então... Mas pelo menos é um termômetro para a gente olhar. Você perguntar para a pessoa o que significa prosperidade para você. Para 100 pessoas na rua, traz para mim aqui que eu vou falar para você que tem 90 respostas diferentes. Então, você pode viver num mundo que cada um entende a coisa de um jeito. Cadê o termômetro? Cadê a referência? Cada um está indo para um lado. Onde nós vamos chegar assim? Quem vai encontrar com quem um dia? Se está cada um indo para um lado. Não vamos se encontrar com ninguém. Então o que eles estão fazendo aqui nessa terra? Sim. Cada um indo para um lado? Sim. Né? Não leva nada a lugar nenhum. A gente precisa ter referência. Sem referência, nós vamos ser seres comuns. Vamos formar uma sociedade comuns. E vamos ser reconhecidos no mundo por ser comuns. Como sempre fomos. Alguém precisa olhar para isso na contramão e fazer alguma coisa. O resultado não será grande, pode ser pobre, mas há de ser um resultado. Precisamos mudar um pouco a forma de pensar sobre algumas coisas. Isso faz toda a diferença nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, nos nossos resultados do dia a dia. E Cassião, como que você faz a constelação sistêmica? Você tem grupos? Existem 2 formas apenas. Na verdade, 2,5, quase 3. Porque existe com pessoas, né, onde eu reúno
no Cambuí uma vez cada 2, 3 meses. Ano passado eu fazia todo mês, esse ano eu não consigo fazer por conta da minha agenda. Eu reúno 50 pessoas, 55 pessoas, e terão 2 constelados, são as pessoas que serão constelados, e elas são consteladas com pessoas. Pessoas representarão elementos importantes da vida dela. Sendo que essas pessoas, eu já combino com elas, para ela escolher pessoas que ela nunca viu na vida. Nem por foto. Gente Certo. que ela nunca viu. Para ela ficar mais impactada ainda com as coisas que ela vai ver. Eu não gosto que chama pessoas que você conhece. Nem de oi. Né? Então, a gente já faz esse combinado. Então, essa é uma forma. A outra forma é individual. É com individual, onde as pessoas são transformadas em bonecos. Existem os bonecos já preparados tecnicamente, né? A constelação familiar trabalhava com o Playmobil, mas na constelação sistêmica não. Então já existem os bonecos que são dessa altura, feitos de madeira, que representam pessoas, e aí nós damos vida a essas pessoas. Entendi. Né? Não há nenhuma diferença técnica de resultado entre um e entre outro. Existe um outro modelo que você pode levar alguma pessoa para assistir, fazendo individualmente, falar, Cássio, eu quero que o meu marido vá junto. Não é nada comum, porque o nome individual, o que a gente entende como individual? Individual. Sim, individual, né? Então, mas tem pessoas que falam, Cássio, posso eu levar meu marido para ver? Posso levar não sei o que para ver? Posso? Pode, isso é uma decisão sua, não é minha, né? Já vi muitos rolos acontecer assim, mas não é da minha conta. O problema é de quem decide. Quem decide é o constelado, eu não decido, eu aceito, para mim é tranquilo, eu vou fazer meu trabalho do mesmo jeito, né? Então dá para fazer assim também. Existem constelações de imóveis, existe constelação de tudo. Hoje se constela tudo. Animais, eu escrevi uma matéria, uma grande revista de circulação sobre os animais domésticos, na visão sistêmica da constelação, o que representa os animais domésticos. E aí o pessoal entra em contato com você pelo seu site? Não, eu só... qualquer pessoa que me procura é alguém que indicou. Só eu recomendação. atendi em Israel na época que estava a sirene tocando. Um ano atrás? Um ano atrás, sim. Eu não sabia se eu ouvia a pessoa, se a pessoa me ouvia, se eu ouvia a sirene. Porque era só a sirene que tocava. Né? Então assim, eu nunca atendi ninguém de outra língua. Pra você ter uma ideia interessante. Todas as pessoas que eu atendo são brasileiros. Mesmo de outros países. Moram em outros países. Portugal, Inglaterra, Austrália, Irlanda. Há pouco tempo atrás eu trouxe um dos grandes nomes aí do Mercado Livre, um dos diretores, veio aqui em Campinas só para fazer a constelação com pessoas que no Cambuí foi embora. Veio num dia e foi embora no outro. Pessoas muito famosas já constelei, viu, Sr. Gustavo? Eu não posso falar, mas pessoas muito famosas. Eu sei que você é uma autoridade nesse assunto. Estou estudando para ser. Já é, Cássio. Por isso aqui, para nós é uma honra, pô. Não, ainda tem muito chão ainda para correr. Não sei se eu consigo chegar até lá, mas eu vou tentar. Não, mas assim, de coração, você trouxe vários conteúdos. Eu já sabia que ia ser assim, porque eu te conheço, mas que trouxe aqui muitas reflexões aí. Queimei uns neurônios aqui. As reflexões é para olhar lá. A Rafaela fica doida, Rafaela. Quando eu olho para lá, vem coisa, né? Vem. Não, tô impressionada. Muito conteúdo bom. Conteúdo top. Já acabou o nosso tempo ou ainda não? Não, Cassiano, o tempo aqui é livre já. Não, o diretor, chama o diretor executivo aí. Não, Cassiano, vamos lá. Então, passa o seu site aqui para as pessoas estarem acessando, conhecendo mais. Meu site é www.metavisal4, número 4D. 4D.com.br. O nome Metavisão 4D significa o seguinte: nós seres humanos, na visão da ciência, seres humanos normais são seres humanos 3D.
Certo. 4D é aquele ser humano que está em busca de evolução. Ele quer ser o que ele é, com um temperinho e uma cerejinha a mais. Por isso que o nome é 4D. Não é do nada, assim. Aliás, no site tem toda essa explicação, inclusive. Assim. E Cassião, pra gente estar finalizando aqui, que esse conteúdo foi muito top, rico mesmo, assim, trouxe muitas reflexões. Antes da gente finalizar, a gente sempre pede pro convidado, apesar que você trouxe aqui vários insights, mas para ele deixar uma mensagem aí, final, olhando na câmera, assim, dando aquele foco. Se eu falar que eu tenho vergonha, o que você vai dizer? Ah, você já mostrou que não tem vergonha, né, Cassião? Você falou muito bem, pô. Falou muito bem. E eu lembro que quando a gente tinha aquela parceria, que você... Tem até hoje ainda, o grupo existe até hoje. O grupo existe? Existe. Ah, eu vi a sua palestra lá e foi sensacional. Ele tá online agora, mas ele existe normal. Ah, sim? É top Mudou demais. tudo, né? Depois da pandemia nós mudamos, né? Sim. A mensagem? Ah, a mensagem aí, Cassião. Ó, como nós estamos hoje na era dos conflitos, na era das dissoluções, na era de bastante complexidade nos relacionamentos. Aliás, nunca deixou de ser, né? Mas hoje nós vivemos uma fase extremamente complexa. Não apenas no relacionamento afetivo, mas no relacionamento interpessoal também. Sim. Nós temos dificuldade de entender o que é amigo, o que é colega, né? Nós colocamos muitas vezes a amizade atrelado a um apelo de negócios, né? Assim, o cara é meu cliente, então ele é meu amigo. Se ele não é mais o meu cliente, ele não é mais meu amigo. E a amizade, a relação de forma sustentável vai muito além disso. Porque os negócios acabam, mas as pessoas ficam. Sim. Né? Então eu queria terminar com algo polêmico, se você me permite. Claro, Cassião. Não tem problema? Não, você manda aqui. Mas se for polêmico? Melhor ainda. Melhor ainda. Tá. Polêmico gera debate, aprendizados. Eu lembro um dia que eu estava numa vivência com umas 50, 60 pessoas e eu falei para as pessoas que eu costumo dar uma aula de 30 minutos antes de começar o processo, que o processo é maravilhoso. Quem vê não pisca, fica... Não quer perder nem uma formiguinha que passou do lado, né? Mas eu costumo dar uma aula, trazer alguma coisa nova, alguma coisa que está sendo atualizada, enfim. Aí eu falei para as pessoas assim, que é o que eu gostaria de trazer de mensagem, para vocês refletirem. Não é uma verdade absoluta, mas é uma boa forma para vocês refletirem. Para mim é uma verdade absoluta, mas as minhas verdades às vezes são só minhas. Aí eu falei assim para as pessoas, eu lembro que tinha um flip chart e essa frase viralizou de um tanto. Acho que bateu o recorde de tanto que viralizou. Aí eu disse assim: quem acredita num relacionamento a dois? De 60 pessoas, 55 levantou a mão, né? Aí eu falei assim: eu vou escrever uma frase para vocês e vai ter gente que vai plantar bananeira aqui na sala, mas calma, vai com calma, vai prestando atenção. Aí eu peguei o flip chart e fui assim, ó: não existe relacionamento a dois. Aí já, você imagina, já que primeira parte já lendo isso, né? Aham. Ponto. Quem acredita na relação a dois abraça a ilusão. Onde há ilusão, não há evolução. O relacionamento nunca será entre duas pessoas, e sim entre dois sistemas. Aqui tem um sistema. Aqui tem um sistema.
Atrás desse ser tem muitas pessoas invisíveis que fez você chegar até aqui como você é. Atrás de você é a mesma coisa. E 2 sistemas resolvem se juntar para um agregar valor para o outro e para cada um poder evoluir juntamente. Se evolui mais em 2 do que sozinho. Esse é o processo da evolução. Quando você em 2 está evoluindo, significa que a relação é igual água de salsicha. Não serve para nada. Aham. Essa é a mensagem. Essa mensagem, hein, Medina? Top demais, Cassião. Cassião, gostaria de te agradecer aqui. Infelizmente estamos chegando no final, mas o conteúdo foi muito rico mesmo. O final nunca é o final. O final sempre larga uma porta aberta para coisas que vêm pela frente, né? Sim. E já vamos até aproveitar esse gancho aqui, Cassião, para já deixar o convite para você voltar várias e várias vezes aqui. Aqui a casa é sua, aqui é a mesa da nossa casa. E de verdade mesmo, foi uma honra ter você aqui. Agora que você entendeu um pouquinho mais, quando você quiser falar sobre algum assunto específico, ou uma coisa eu falo para você, modéstia à parte, conteúdo não falta. Eu quero participar aí de um grupo seu, quero... Vai que se você me permitir, mas eu quero conversar assim, com você porque eu me interesso bastante aí sobre... E você falando aqui trouxe de fato vários insights aí da vida mesmo, que a gente fica bugando aqui, mas prestando atenção em tudo. Mas quando você vê... falar uma coisa, mas você vê aquilo... Aí não tem jeito, aí mexe demais. Porque a reparação nos movimentos celulares depende de uma fusão entre o ver, o ouvir e o sentir. As orações teriam esse mesmo efeito se nós tivéssemos sido muito bem ensinados que para orar nós precisamos entender o que está sendo dito, criar as imagens internas do que está sendo dito e sentir o que vocês viram. Muitas vezes eu senti aqui. Aí sim, as células se reparam. Sim. É por isso que isso faz isso. Mas a oração poderia fazer, mas infelizmente... Você que gosta de futebol, né, Gustavo? Como que os jogadores fazem antes de entrar no campo? Pai nosso, amém. Sim. O que significa isso? Vai tudo no piloto automático. Tá nem pensando no que tá falando. Não tem nem como. O cara tá concentrado pra quê? Pro jogo. Pro jogo, gente. Isso é pré-primário, por favor. Isso não é nem polêmica. É pré-primário do pré-primário. Como pode eu estar falando as coisas, não tá nem entendendo, não tá criando imagem? Se não tem imagem, não tem reverberação e ressonância nas células. Sim. Nós criamos de 600 a 700 imagens por minuto. Não lembra de uma. Lembra de uma aí? Não lembra. 600 a 700 imagens por minuto. Tá pra entender isso? Por isso que eu falo. Essa máquina aqui, a gente precisa ser um pouquinho mais entendedor de como funciona. Tem que saber manusear a máquina, né? Show de bola. Tem conteúdo pra muitos podcasts aqui, hein, Cassião? Vamos lá. Você precisa ir lá também ver os jogadores do Guarani lá, porque tá... eu torço pro Guarani por causa da asa, né? Que é parceira lá. Eu gosto. Eu torço. Na verdade, assim, eu sou daqueles torcedor ruim, que eu torço pros dois, né? Quem torce por dois, você viu que não serve pra nada, né? Esse é o cara torcer pro Palmeiras, pro Guarani? Pro Corinthians? Ponte e Guarani. Ponte e Guarani. Eu ainda, inclusive, morei no meio dos dois. Eu morava no meu primeiro apartamento de Campinas, foi na Rua Uruguaiana. Você deve conhecer a Rua Uruguaiana. Exato. Se você pegasse uma trena e me disse, eu estava exatamente no meio dos dois. Ali tem minha história, eu torço pros dois, se dá bem. Mas você vê que eu sou ruim de torcida, que os dois não se dá bem. Os dois não se dá bem, pô. Não, mas a visão é essa mesmo, tem que ser, são parceiros, são vizinhos, então... para que
Eu torço pro Guarani, mas tem muito amigo meu ponte pretano aí que a gente só brinca. É isso que eu falo. A amizade está muito acima, não é muito, é muito acima disso. Sim, não se perde a amizade. Jamais. Por política, por nada. A amizade está no outro patamar. Política, um entra, outro sai. Time de futebol, um dia tá bom, é cíclico, um dia tá ruim. Sim. Se for depender disso para ser amigo, você vai ser amigo de ninguém. Cassião, mas é isso, ó, foi uma honra mesmo, de verdade. E vamos falando, vou começar aqui, ó, ler o seu livro. Pega o livro aqui, por favor, Medina. Não pode esquecer de curtir, comentar e compartilhar o nosso podcast com o nosso grande mestre que eu conheci hoje, o Cássio. Poderia ter falado isso, porque ele é um mestre. É um sabe, mestre. Trouxe muito conhecimento aqui pra gente. Você vai apresentar o livro. Especialista em desenvolvimento humano. Deu uma aula aqui pra nós. E, Cassião, te aguardo aqui nos outros episódios, porque tem muito conteúdo, hein? Foi uma honra ter você aqui. Pessoal, leiam esse livro, pesquisem na internet, achem, né, os canais de compra e tal. Amazon. A Amazon, né? Mercado Livre, parece. Ah, show de bola. Se eu não tiver equivocado, mas eu acho que é esses dois. E tenho certeza aí que vai agregar muito valor e edificar a sua vida, viu? Cassião, novamente, tamo junto. Obrigado. É uma honra. Eu só venho se convidar. Se não convidar, eu não venho. Já tá convidadíssimo e teremos outros aqui, hein? Até a próxima, pessoal. Valeu, valeu, valeu. É nóis. Fala, pessoal, aqui é o Gustavo Martinez e eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem muito especial para você. É sobre o meu livro Princípios Poderosos para Recomeçar. Nesse livro eu compartilho muitos princípios e estratégias de pessoas que passaram pelo deserto, pelo fundo do poço, mas desse cenário adverso construíram a sua melhor versão, os seus maiores resultados. Esse livro ele conta com o prefácio do Oscar Schmidt, é um livro com foco em autoajuda, desenvolvimento pessoal, traz uma mensagem bíblica, traz mensagem de esperança e tá estourado em venda. Eu tenho certeza que se você se permitir aplicar esses princípios na sua vida, você vai transformar seus pensamentos, suas atitudes e, como consequência, seus resultados. Você encontra esse livro no link abaixo e nas principais livrarias do nosso país. Grande abraço, recomeçar, fundo do poço não é o seu lugar. Valeu!